Você já se perguntou o que seria viver para sempre? Imortalidade. Esse é um desejo que ultrapassa fronteiras de tempo, que nos acompanha como uma sombra desde os primórdios da história humana. Todos nós, em algum momento, nos encontramos diante do mistério da vida e da morte, e talvez lá no fundo sejamos tomados pela mesma pergunta: o que vem depois? O que significa realmente ser imortal? E será que no fim, realmente desejaríamos isso? A busca pela imortalidade não é algo novo. Desde os primeiros relatos da humanidade, o desejo de viver para sempre se entrelaça com os mitos, as crenças e os sonhos das civilizações antigas. A mitologia grega nos apresenta os deuses imortais, seres que nunca envelhecem, que vivem além da nossa compreensão, alheios à fragilidade humana. No cristianismo, encontramos a promessa de vida eterna, uma esperança que transcende a morte física. Mas por trás dessas narrativas há algo mais. Uma necessidade quase visceral de escapar da finitude, de escapar daquilo que, em nossa essência, sabemos que é inevitável. Mas, se refletirmos por um momento, ser imortal seria realmente tão desejável assim? A vida humana, com todas as suas limitações, com todos os seus altos e baixos, nos ensina algo único: o valor do tempo. O tempo, que escorre entre nossos dedos como areia, é o que dá sentido à nossa existência. O medo da morte, a angústia diante do desconhecido, nos faz buscar uma forma de fugir desse fim. Mas será que, ao buscar escapar dele, não estaríamos também negando o próprio significado de nossa jornada? Hoje, a ciência parece estar mais próxima de oferecer uma resposta. A pesquisa sobre telômeros e o rejuvenescimento celular abre portas para o que antes parecia impossível: a possibilidade de prolongar a vida indefinidamente. Mas, à medida que avançamos, surge uma nova questão, uma nova angústia. O que seria viver para sempre? O que isso faria com a nossa humanidade? A imortalidade física, à medida que a ciência se aproxima dela, começa a questionar não apenas os limites da biologia, mas os próprios limites do que significa ser humano. E talvez, quando olhamos para a história, entendamos que a verdadeira busca por imortalidade nunca foi apenas sobreviver fisicamente para sempre. Talvez o que realmente buscamos é preservar aquilo que somos, aquilo que deixamos para trás, as memórias, as ideias, os legados, os feitos. Em uma era em que tudo está em constante transformação, a imortalidade, afinal, não seria mais sobre deixar algo que resista ao tempo, algo que transcenda a morte física, e não sobre simplesmente não morrer. Imortalidade, um conceito complexo, profundo e, acima de tudo, humano. Uma busca que reflete nossos maiores medos, mas também nossas maiores esperanças. Mas será que, ao buscar viver para sempre, não estamos, na verdade, tentando entender algo mais profundo sobre o sentido de nossas vidas? A busca por um propósito, por algo que nos faça sentir que, no fim, nossa existência valeu a pena. O desejo de ser imortal atravessa a história da humanidade de maneira fascinante. Desde os tempos antigos, a imortalidade era vista não apenas como uma dádiva divina, mas como algo que transcendia a morte física. Em várias culturas, como a Mesopotâmia, a Grécia e o Egito, encontramos histórias e figuras que representam esse desejo, em formas muitas vezes alegóricas, que nos falam mais sobre a imortalidade do que qualquer conceito científico. Gilgamesh, o rei sumério, é talvez uma das figuras mais emblemáticas dessa busca. Sua jornada em busca da imortalidade, como descrita na famosa Epopeia de Gilgamesh, não é apenas uma procura física por eternidade, mas uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano. Ele descobre que, apesar de todos os seus feitos heróicos, a verdadeira imortalidade não está na sobrevivência do corpo, mas na perpetuação dos feitos e legados que ele deixa para trás. A busca de Gilgamesh é, na verdade, uma reflexão sobre o quanto nossos feitos, nossas ações, nossos legados, são as únicas coisas que realmente podem resistir ao tempo. Hércules, da mitologia grega, segue uma jornada parecida. Ele realiza feitos heróicos, com a promessa de alcançar a imortalidade após sua morte. Mas a imortalidade que ele recebe não é a de um corpo indestrutível, mas sim a de uma alma que se une aos deuses. Ele se torna parte de algo maior, além da morte física. Isso nos mostra que a imortalidade
em muitas culturas antigas, estava mais ligada à transcendência espiritual e ao impacto de nossas ações do que ao simples fato de não morrer. No Egito, os faraós eram considerados deuses na terra e suas tumbas e pirâmides foram construídas com o propósito de garantir que sua memória vivesse para sempre. Acreditava-se que a alma do faraó continuaria a governar no além, mantendo seu nome e legado eternos. A construção dessas maravilhas não visava apenas a preservação do corpo, mas a perpetuação da ideia do faraó como figura divina, imortalizada através da memória coletiva de seu povo. Aqui, a imortalidade era mais sobre o legado e o impacto de uma vida bem vivida do que sobre uma existência física eterna. Essas figuras e suas histórias nos mostram que, em muitas culturas antigas, a imortalidade era vista como a capacidade de transcender a morte física através do legado deixado, seja por feitos heróicos, ações espirituais ou pela lembrança eterna dos outros. O desejo de ser imortal era, então, mais uma busca pelo sentido da vida, uma tentativa de deixar algo que ressoasse além de nossa morte. É fascinante como, ao longo da história, a busca pela imortalidade está profundamente ligada à nossa incapacidade de aceitar a morte. Mas talvez a grande ilusão da imortalidade seja justamente essa, a tentativa de controlar o incontrolável. Vivemos como se a morte fosse um erro, como se ela fosse algo que devêssemos corrigir. E, no entanto, ela é a única certeza que realmente temos. O medo da morte nos acompanha em nossa jornada, e muitos de nós gastam a vida buscando escapar dessa realidade. Buscamos em Deus, na ciência, na filosofia, uma resposta para a nossa finitude. Mas será que o verdadeiro problema está na morte em si? Ou será que ele está na nossa relação com ela? Não é raro que a obsessão pela imortalidade seja, na verdade, uma maneira de evitar o que ela representa: a finitude, o fim do ciclo, a necessidade de dar sentido ao que é limitado. É claro que, à medida que a ciência avança, novas possibilidades surgem. O estudo dos telômeros, por exemplo, abre portas para a ideia de prolongar a vida indefinidamente. Mas, mesmo que possamos estender nossa existência física, não é essa a verdadeira questão. A questão é: o que aconteceria se vivêssemos para sempre? Como seria uma vida sem fim? Em vez de nos tornarmos mais sábios, talvez nos tornássemos mais entediados. O que faria a eternidade se não levar a um vazio existencial profundo? A história nos oferece exemplos de pessoas que viveram por muito tempo, como certos imperadores romanos, que, ao prolongar suas existências, encontraram no fim um tipo de condenação. Ao viver para sempre, perderiam o valor do que significa estar vivo. A morte é uma parte de nós, e a busca por sua negação pode nos impedir de realmente viver, de realmente apreciar a vida que temos. Em nossos dias, a ciência nos oferece novas possibilidades, quase inimagináveis. Pesquisas sobre rejuvenescimento celular, sobre a reversão do envelhecimento, nos fazem sonhar com uma imortalidade que, até pouco tempo atrás, parecia pura fantasia. Empresas estão investindo milhões para encontrar formas de prolongar a vida, e os avanços em genética nos mostram que o limite entre a vida e a morte pode não ser tão fixo quanto pensávamos. No entanto, ao nos aproximarmos da possibilidade de uma vida indefinida, surge a pergunta: devemos realmente buscar a imortalidade? Será que o desejo de viver para sempre está enraizado em um medo profundo da morte? Ou é uma verdadeira busca por algo mais, algo que nos permita deixar um impacto duradouro na história? Ao prolongarmos a vida, corremos o risco de desvirtuar o próprio sentido da vida. A morte, como uma linha que delimita nossas existências, é também o que dá valor às nossas escolhas, aos nossos momentos, aos nossos legados. E ao avançarmos com essas tecnologias, talvez devêssemos questionar: se a ciência nos oferecer a imortalidade, será que ela realmente resolverá nossos maiores dilemas existenciais? Ou será que, como as civilizações antigas, continuaremos buscando em nossa própria impermanência algo que transcenda a morte, algo que realmente nos faça sentir imortais? Em última análise, a verdadeira imortalidade pode não estar na perpetuação do corpo, mas na transmissão das nossas ideias e legados. Quando olhamos para as grandes civilizações que marcaram a história, os egípcios, os romanos, os gregos, vemos que,
Mesmo que seus governantes tenham falecido, suas ideias continuam vivas. O pensamento de Platão, a filosofia de Aristóteles, os feitos de Alexandre o Grande continuam a influenciar gerações até hoje. A verdadeira imortalidade não é o corpo que nunca morre, mas as ideias que nunca se apagam, os legados que continuam a dar frutos, as sementes plantadas que florescem ao longo do tempo. Viver para sempre, então, não é sobre o tempo que passamos na Terra, mas sobre o impacto que temos nas vidas dos outros. O que realmente importa não é a duração da nossa vida, mas a profundidade com que a vivemos. Como dizem os grandes pensadores, a imortalidade é um espelho, não uma realidade. O que buscamos ao fim é o sentido e não o tempo. O legado que deixamos, sejam nossas ações, nossas ideias ou nossas memórias, é o que nos torna imortais, não a eterna juventude do corpo. A vida, com todas as suas limitações, nos ensina o que realmente importa, não o quanto vivemos, mas como vivemos. A verdadeira imortalidade está no legado que deixamos, nas memórias que criamos e no impacto que temos nas gerações que virão. E talvez isso seja mais do que suficiente para dar sentido à nossa existência. Se você se sentiu tocado por essa reflexão e quer continuar explorando os mistérios da história humana, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos continuar a jornada pela história da humanidade, aprendendo com o passado para entender melhor o presente. Até o próximo vídeo.